Olá, queridos e queridas do meu coração, tudo bem, gente? Nossa, que dificuldade para entrar aqui hoje. A internet tá terrível. Tudo bem? Cadê vocês? Vamos chegando. Olá, gente, tudo bem? Uma dificuldade para entrar hoje, internet desde ontem tá muito ruim. Eu espero que a gente consiga conversar sem cair, né? Sem travar. Tudo bem, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ver depois. Hoje um tema muito bom para a gente conversar, cativeiros sexuais, aqui nas nossas lives, na nossa série de lives abrindo cativeiros, abrindo as cadeias que prendem a nossa alma, né, as nossas emoções, o nosso espírito e até o nosso corpo, em alguns casos, né? Eu acho até que é um deles hoje, né? Cativeiros sexuais. Tudo bem com vocês? Boa noite, gente. Vamos disparando essa live para todo mundo. Eu entrei com 1 minutinho de atraso porque a internet tá problemática, tá em crise a internet, né? Desde ontem tá difícil aqui, mas eu acho que a gente consegue conversar bem. Então, tá na hora de você mandar disparar essa live aí para todo mundo. Eu também vou disparar aqui, né? E a gente vai conversar então hoje sobre cativeiros sexuais. Vamos começar hoje, aqui dentro da nossa série Abrindo Cativeiros, vamos começar hoje o tema de cativeiros sexuais. Um tema muito vasto, um tema assim para mais de metro, né? Pra gente falar, tem muita coisa para falar sobre isso. E eu tive até pensando, gente, de fazer uma doideira. Me digam aí o que é que vocês acham da ideia. A gente está aqui no decorrer de uma turma, né, do curso Abrindo Cativeiros. Eles estão agora nas aulas de cativeiros financeiros e caminhando para o último módulo, que é o módulo cativeiros sexuais. Exatamente esse que a gente está começando hoje aqui. E eu tô pensando de fazer pelo menos uma das aulas com eles ao vivo, aberto para o público. O que vocês acham da gente fazer uma aula ao vivo, interativa, talvez até mesmo pelo Zoom? Se eu tiver muito insana assim pelo YouTube, hein? O que vocês acham? Me digam aí. Me digam aí se vocês iam encarar essa parada, se vocês iam entrar nessa comigo de assistir essa aula ao vivo. Legal, né? O que vocês acham? A Tami tá falando que sim, a Tami já fez o curso. O que você acha, Tami? Eu abro essa aula de cativeiros sexuais para todo mundo, para quem quiser, gratuito, inclusive uma aula gratuita. Eu tô pensando em fazer isso, acho que vai ser bastante útil, né? Vai ser bem interessante, né, para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, né, que a gente vai falar hoje. E aí, o que vocês acham? Sim, né? Excelente, né? Né, Ari? Muito bom, tô pensando em fazer isso, gente. Vocês acham ótimo? Muito bem. Então, olha, eu acho que eu vou fazer isso, viu? Deixa o pessoal, eles devem estar ainda semana que vem, na outra ainda, nas aulas de cativeiros financeiros, e na outra então vai ter os cativeiros sexuais. E aí a gente pode trazer essa aula para o público, tá bom? Prometo que eu vou pensar nisso direitinho e quem sabe a gente faz isso, né? Quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora, que é o primeiro dia, a primeira vez que você está aqui nas nossas lives, na nossa série Abrindo Cativeiros. Esse é um canal de cura interior, esse é um canal de libertação. Então, que bom que você chegou para você desfrutar dessa cura e dessa libertação que é tão bom, né, gente? A nossa vida
é uma constante de cura, de libertação, de desenvolvimento pessoal, e isso é muito maravilhoso, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco hoje a respeito desse tema. Eu vou dar mais um minutinho só para você disparar essa live para os seus amigos, aí para os seus grupos, sei lá, para quem te vem à mente, que você sabe que vai com certeza ser uma bênção na vida dessa pessoa. Amém? Então vamos, gente. Vamos lá, eu também tô disparando aqui. E a gente já vai então dar início ao nosso papo. Certo? Muito bem. Gente, é o seguinte. O tema de cativeiros financeiros, ó, o tema de cativeiros sexuais, como eu disse, é um tema extremamente vasto e extremamente importante, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou: Elaine, por que você não fala disso nas lives? Arlete, querida do meu coração, preciso deixar um beijo especial aqui para você. Te amo, viu? Um beijo, que bom que você tá aqui. Então, gente, uma amiga falou comigo, falou: Elaine, você tá falando de cativeiros e tal, por que você não fala das questões sexuais, dos cativeiros sexuais? Por quê? Porque esse tempo, especificamente, esse tempo que o pessoal tá em casa, que a companhia mais próxima, que tá na mão, é o computador, é o celular, né? E as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão ociosas e muitas pessoas que não tinham essa questão ainda na vida estão passando a ter. Muitas pessoas estão se deparando agora com as tentações sexuais virtuais, né? A gente poderia pensar assim: a pandemia acabou afastando um pouco as pessoas de uma vida promíscua, da prostituição, de uma vida de balada e tal. Mas, gente, as coisas se intensificaram no que diz respeito à internet, no que diz respeito à sexualidade, a algumas práticas de sexo virtual, de relacionamentos pela internet. Nesse meio a gente também vai se deparar com muito golpe, com muita gente sendo lesada até financeiramente por causa das carências emocionais, por causa das carências sexuais, né? Por causa de uma identidade, de um histórico de rejeição, de um histórico de baixa autoestima. E esses são tópicos que a gente vai tratar na nossa mentoria, né? Cujas inscrições estão abertas, o link está lá na bio. A gente vai falar de rejeição, aliás, a gente vai resolver a rejeição de uma vez por todas. A gente vai na raiz da rejeição, a gente vai falar de baixa autoestima, que também tem a ver com isso, a gente vai falar de inseguranças, a gente vai falar de perdoar o imperdoável, e dentro de um monte, afasta de um lado, aprisiona de outro, com a internet, né? A gente vai falar de um monte de questões que nasceram lá na infância, que nasceram lá no ambiente familiar. Então, os cativeiros familiares, os cativeiros da alma, das questões emocionais, barra família, barra sexualidade, tudo isso eu vou tentar, né? Quer dizer, eu vou trazendo aqui aos pouquinhos, mas eu vou falar mais profundamente dentro dessa mentoria de 21 dias, que é um prazo muito curto para você alcançar benefícios muito rapidamente, aceleradamente, né? Mas hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre as portas de entrada. Então, você que gosta de anotar, né, já esteja aí preparado com o seu caderno, com a sua caneta, porque eu vou te falar
como não entrar nos cativeiros sexuais. Hoje a gente não vai aprofundar em algumas questões que eu vou trazer nas próximas lives, mas hoje eu quero trazer para você uma tática de proteção, algo que você pode fazer que vai te proteger, que vai te ajudar a não entrar em ciladas que se apresentam diante de você, em armadilhas que você vai encontrar na internet ou que você vai encontrar no dia a dia, armadilhas da sua mente, coisas que já estão dentro de você e que estão só esperando um gatilho para aquilo ser acionado e aquilo te capturar, te deixar aprisionado, te deixar cativo dentro de uma prisão emocional, dentro de uma prisão sexual até, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos lá, eu quero passar para você uma história que provavelmente você já conhece, talvez até você nem seja um conhecedor assim da Bíblia, mas existe uma história bíblica muito famosa, muito conhecida, já passou na televisão inclusive, né, quantas vezes, que é a história de Davi. De Davi que estava dormindo, estava deitado no seu palácio real, né, o rei Davi, o grande rei Davi, e a Bíblia diz lá no segundo livro de Samuel, capítulo 11, no versículo 2 especificamente, diz que ele levantou da cama e foi andar pelo terraço do seu palácio. E andando ali no terraço, devia estar um dia bom, um dia de sol, né? Ele viu uma mulher linda. A Bíblia diz que ela era muito formosa, né? A Batseba, esse era o nome dela, e ela estava se banhando, estava tomando banho, né? Devia ter uma piscina ali, um tanque, uma jacuzzi, né? Ela estava na jacuzzi dela lá, tomando um bom banho, e ela era muito formosa. E o rei Davi a viu ali, naquele banho. E o que eu acho interessante, gente, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas uma coisa que me chama muito a atenção quando eu vejo essa história é que o lugar onde ela tomava banho era um lugar que dava vista para a sacada do Palácio Real. Você já parou para pensar nisso? Por que será que Batseba tomava banho num lugar que era exatamente um lugar que dava vista para a sacada do quarto do rei Davi? Quem já parou para pensar nisso? Falem comigo. Eu quero que vocês falem comigo hoje, porque às vezes vocês ficam pensativos demais e eu quero ouvir vocês um pouquinho hoje, tá bom? Será que havia alguma intenção já no coração dela em relação a Davi? Ela era uma mulher casada. Mas será que havia alguma intenção no coração dela? Porque, gente, convenhamos, né? Convenhamos, você mulher, você iria banhar-se, né? Quando fala de banhar-se aqui, olha, a Bernadette já pensou isso, que interessante, né? Você iria banhar-se, tomar banho num lugar que desse vista para o seu vizinho? Principalmente você, mulher casada? É para se pensar, né, gente? É para se pensar que tem alguma coisa errada aí, né? Tem provavelmente alguma intenção por trás disso. Então você acha que uma pessoa agiria assim por pura ingenuidade? Ai, nossa, nunca percebi que ele pudesse me ver dali. E detalhe, o marido dela estava trabalhando, não estava em casa. Então, realmente uma situação assim provocativa, uma situação perigosa, vamos dizer assim, tentadora, arriscada, né? Então, o que um homem pensaria se visse a sua vizinha sem roupa na sua
piscina, na piscina da casa dela, um lugar que desse vista exatamente para a sacada do quarto dele. Dá para dizer que isso era ingênuo, que isso era uma coisa pura, que foi sem querer? Ai, não sabia que ele estava me vendo. Muito estranho, né, gente? Então esse é o nosso primeiro ponto. Se alguém está se expondo à vista de outra pessoa, provavelmente já existe uma intenção aí, né? Será que ela sabia disso? Paty, não sei, mas eu tô achando que sim. Né? Porque quem que não sabia onde que era o Palácio Real, gente? Quem que não sabia que o rei Davi poderia aparecer naquela sacada a qualquer momento? Era a sacada do quarto dele, porque a Bíblia diz que ele estava na cama. Se você pegar uma Bíblia aí e abrir lá no livro de segundo livro de Samuel, né, que tá aqui, você vai ver, falei que é o capítulo 11, versículo 2, numa tarde inclusive, fala até o horário, né? Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Tá aqui na minha Bíblia com todas as letras, né? Então, realmente, a Bíblia diz, né? A Hegman tá falando aí. O marido estava nas batalhas, marido muito tempo fora de casa, né? Olha, outra dica para você pensar. Marido muito tempo fora de casa, né? Eu sei que os maridos trabalham, tem maridos que viajam muito, né? Mas esse caso é muito específico, gente. Perceba como existia todo um cenário para aquilo acontecer o que aconteceu. Existia todo um cenário. O marido fora de casa há vários dias, uma tarde ensolarada, a mulher a banhar-se, né, na sua jacuzzi, na cara da sacada do rei. Deu no que deu, né? No que deu? Você já sabe no que deu? Vamos ver aqui o que deu, né? Se o rei estivesse trabalhando também isso não aconteceria. Isso é uma coisa que as pessoas criticam muito. Ai, Davi devia estar na guerra, coisa e tal, e tá vendo? Um dia que Davi não foi pra guerra, aconteceu isso. Por isso que aconteceu, porque Davi devia estar na guerra com o exército e tal. Só que assim, gente, eu penso o seguinte, toda vez que alguém fala isso, eu fico pensando assim, poxa, mas Davi já tinha um exército, ele já tinha líderes desse exército, ele já era um homem de muitas batalhas, ele já tinha participado, liderado e estado junto em inúmeras batalhas. Então, ok que ele estivesse em casa, né? Tudo bem, se ele estivesse na guerra, isso não teria acontecido, de fato. Mas ele estava em casa, chegou o tempo dele descansar e deixar os outros caras trabalharem, né? O que ele não deveria ter feito é o segredo que eu quero te contar hoje, que é o segredo para não entrar nas ciladas sexuais, para não se deixar capturar e ser levado para dentro dos cativeiros sexuais. Então, quando a gente lê a história toda, se você pegar lá o segundo livro de Samuel, capítulo 11 e tal, quando você lê a história toda, você vê assim, que fica meio óbvio que Davi sabia que ela era casada. Pois é, olha só o que a Paty está falando. Se ela planejou isso, ela esperou o dia que o rei estava em casa. Olha a gente aqui conjecturando, né? Acerca da Batseba, né? Mas olha só, exatamente, as distrações aí, né? Olha só, gente. Muito provavelmente, eu arrisco dizer que Davi sabia que ela era casada e mais, ele conhecia o marido dela. Quando você lê o texto, você fala, ele sabia que ela era casada. E ele sabia quem era o marido dela. Por quê? Simplesmente porque ele trabalhava para Davi. Era funcionário dele, digamos assim. Era um colaborador, era um guerreiro
era um guerreiro do exército de Davi, ele trabalhava no exército de Davi. O exército estava em guerra e o marido dela, Urias, estava em guerra. Só que acontece algo muito interessante, gente. E Urias, inclusive, ele era um dos homens mais leais, um dos homens de maior caráter que nós encontramos na Bíblia. Eu não sei, acho que não vai dar tempo de eu falar tudo aqui a respeito do caráter dele, mas leia, veja essa história na íntegra aí na sua Bíblia para você poder entender todos esses detalhes aí. Mas olha só, ele fazia parte do exército, era uma pessoa extremamente leal, extremamente confiável, né? Tanto que ele era parte deste exército. Então, por que Davi, sabendo que ela era casada, conhecendo o marido dela, por que ele não desviou o olhar dela? Quando ele estava passeando ali e viu aquela mulher linda a banhar-se, por que ele não desviou o olhar imediatamente? Né? Por que ele não ordenou, já que ele era um homem de autoridade, por que ele não ordenou que se mudasse de lugar a banheira, o tanque, a piscina, ou seja lá o que for, onde ela tomava banho? Por que ele não deu uma ordem? Por que ele não chamou um servo lá e falou assim, olha, manda tirar aquele tanque dali, eu não quero mais essa mulher tomando banho aqui diante da minha sacada? Por que ele não fez isso? Né? Ele tinha autoridade para isso. Ele ia mandar e iam fazer imediatamente. Ninguém ia discutir, mas o que foi que ele mandou? Ele chamou o servo e falou, você pode, traz aquela mulher aqui, eu quero que você traga aquela mulher aqui para mim. E aí aconteceu o que vocês já sabem, né? Sim, faltou respeito e não sei se já existia uma situação anterior, não sei, é uma boa pergunta, né? Mas olha só, provavelmente ele a conhecia já mesmo, né? Porque ele conhecia Urias, morava tão perto, inclusive, devia conhecer já Batseba, sim. Eu imagino que sim. Então Davi tinha autoridade para isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você a respeito de autoridade. Um dos maiores problemas que nós encontramos no nosso país é que as autoridades se consideram acima das leis. Acima das leis. Pois é, ele gostou do que viu, por isso que ele continuou olhando, né? Existem leis que estão acima de certas autoridades. As leis não são para o povão. As leis são para todas as pessoas. Mas as pessoas julgam que por terem autoridade sobre outras pessoas também se encontram acima das leis. E Davi, um adorador, ele infringiu uma lei que ele conhecia muito bem. Muito provavelmente as pessoas na época de Davi sabiam de cor os 10 mandamentos, que era a lei máxima. E lá no livro de Êxodo 20, versículo 14, você sabe muito bem que diz o quê? Não adulterarás. Pois é, olha só esse comentário, né? É a mesma coisa que acontece conosco. Achamos que só uma olhadinha não vai fazer mal, não vai fazer mal para ninguém, né? Só uma olhadinha. Pois tem gente sofrendo absurdamente em cativeiros sexuais por causa de só uma olhadinha. Você deve conhecer a famosa frase, vamos dar só uma espiadinha? Fecha aspas, né? Vamos dar só uma espiadinha?
essa frase é a frase do voyeurismo. O que é voyeurismo, gente? É o prazer sexual só olhando. E tem um tanto de gente sofrendo horrores dentro deste cativeiro da espiadinha. Só uma olhadinha. Só uma olhadinha que te levou para dentro daquela fechadura, daquela porta e fechou você dentro daquele cativeiro. Então Davi, um adorador por excelência, infringiu a lei do versículo 14 dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Mas por que isso aconteceu? Não importa o tamanho da sua autoridade. A autoridade de Deus sempre será maior do que a sua. Não importa. Você pode ter a maior autoridade na terra. As leis também foram feitas para você. Você pode ter toda a liberdade, toda a autoridade sobre um povo, sobre as mulheres, sobre os homens, mas você não pode infringir uma lei do Senhor, uma lei que Deus criou. Ah, Elaine, mas eu não sou cristão, eu não acho que isso daí não tem nada a ver. Tá bom. As leis de Deus, elas existem para todos os homens. Como nós vimos na live passada, né? Que chocou muita gente. A ignorância, o tempo da ignorância, isso é irrisório para nós, porque nós temos hoje acesso ao conhecimento da lei. Então, se você está ignorante quanto à lei, isso não faz a lei deixar de existir para você. Se a lei diz não adulterarás e você adultera, existe uma consequência para aquilo. Ah, mas eu não sou cristão, mas a lei está aí, para quem seja ou para quem não seja. Quando você entra numa iniquidade, quando você se envolve com um pecado, você vai sofrer as consequências dele. Isso é uma lei que está sobre todos os homens. É a lei da semeadura, é a lei mais poderosa do universo. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Não importa a religião, não importa a idade, não importa a situação financeira, não importa o país que mora, a cultura que vive, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E Davi colheu muita maldição, e isso é tema para a gente ver lá na aula ao vivo, quando eu for falar, porque Davi abriu uma iniquidade, gente, que gerou morte em gerações. Mas não vamos hoje falar dessa iniquidade geracional, vamos hoje falar do pecado em si e como evitá-lo. Qual foi o grande erro de Davi? Por que Davi caiu realmente naquele lugar, naquele adultério? Porque ele viu e permaneceu olhando. Quando ele viu Batseba, ele tinha que ter desviado o olhar. Ele tinha que ter falado: servo, vem aqui, manda tirar aquela mulher dali, manda tirar aquele tanque dali, aquela piscina, aquela jacuzzi lá, seja lá o que for. Eu não quero que continue aqui. Ele sabia que ela era casada. Fica claro quando você lê. Ele era o rei, ele era um adorador, ele era um homem íntegro diante do Senhor. Mas ele caiu porque ele viu e ficou olhando. E em ficar olhando, ele foi capturado. Em ficar olhando, em não fugir, não sair correndo, ele se deixou capturar, as suas emoções foram capturadas. Então, gente, é como foi falado aqui, é só uma olhadinha,
é só, não, eu só vou sair, mas eu não, é que nem, é assim, não, eu não, a hora que eu quiser eu paro. Não, não para. Você já está enlaçado. E é muito difícil, porque nós vemos tantos relacionamentos que as pessoas não conseguem se desvencilhar. Porque um laço de alma, um laço... Depois eu vou falar sobre os laços de alma também aqui, vou falar sobre laços de sangue também. Vou abrir isso para vocês, sim, para que vocês tenham entendimento do que é uma relação sexual. Do que são, de como são profundos esses relacionamentos, de como implicam em coisas profundas. Então, olhar e permanecer olhando. Se você está na internet e você viu algo, não fique olhando, nem por um segundo. Às vezes, uma imagem rápida que a gente vê, aquilo volta na nossa mente 1 milhão de vezes. Imagine se você ficar olhando. Se você der trela para aquilo, você precisa sair correndo daquele lugar. Você realmente precisa fugir. Provérbios 27:12 diz que o homem sensato, o homem prudente, vê o mal e se esconde. Ai, mulherzinha. Não, ele não é mulherzinha, não. Ele é inteligente. Ele não quer ficar cativo. Ele não quer que a sua vida seja destruída. Os insensatos é que passam adiante e sofrem a pena. Os insensatos sofrem a pena quando passam adiante, quando vão adiante. Se você se deparar com algo que seja difícil para você de lidar, que você pense assim, que se eu olhar isso por mais um segundo eu vou cair, eu vou ser capturado, eu vou ficar preso nessa coisa. Corra daquilo, fuja, não fique exposto diante de coisas que te deixam vulnerável. Se você tem um ponto fraco na sua vida, não fique tentando lidar com aquilo, fuja daquilo. A Bíblia diz que a carne é fraca. Eu tive um pastor que falava que pecado não é vitamina. A carne é fraca, pecado não é vitamina para fortalecer a sua carne. Fuja. Quando você se vê diante de uma situação que te deixa vulnerável, que você sabe que aquilo é o seu ponto sensível, é o seu ponto fraco, não tente lidar com aquilo sozinho, fuja daquilo. Amém, gente? Ok? Você deve fugir rapidamente, antes que você seja capturado. Porém, Davi permaneceu olhando. E aí ele foi capturado, claro. Se você fica dando moleza para o inimigo, ele vai te capturar. E Davi usou da autoridade que tinha para quê? Para passar adiante. E em passando adiante, dando o próximo passo na direção errada, ele foi capturado, ele ficou cativo. E você sabe o final dessa história, né? Urias, o marido leal à esposa e ao rei, foi assassinado para que ele não soubesse que a sua esposa estava grávida por consequência de um adultério. Muito séria essa situação. A partir daí, outras mortes se deram. Este bebê morreu, outras mortes na família aconteceram. Então é um minuto, é um momento que traz uma série de desgraças, de consequências para toda uma geração. Deixa eu falar um pouco sobre tentações com vocês. Tiago 1, livro de Tiago, capítulo 1, versículos 12 e 16 diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
ninguém sendo tentado diga: de Deus eu sou tentado, Deus está me trazendo essa tentação. Não, não é Deus que está te trazendo essa tentação. Eu vou te explicar como é que a tentação acontece. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Deus não envia tentação na vida de ninguém. Então não diga: Deus está me tentando com isso. Não. Deus está me pondo está me colocando uma tentação para ver. Não, Deus não faz isso. A Bíblia está dizendo categoricamente que Deus não faz isso. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Lembra que a gente acabou de falar aqui, no caso, morte foi literal mesmo na história de Davi. Então não erreis, meus amados irmãos. Olha só, gente, primeiro, Deus não nos coloca em tentações. Segundo, o que guardamos no nosso coração é o que vai ativar a tentação sobre nós. Se você se dedica, gasta o seu tempo vendo coisas que vão encher a sua cabeça de pensamentos sexuais, que você vai ter perturbações na sua mente por causa disso. O que é que vai acontecer a qualquer momento? A qualquer momento você vai ceder a essa tentação. Se você se alimenta daquilo, se você deixa que aquilo esteja ocupando o seu coração, a sua mente, a sua alma, a qualquer momento aquilo vai dominar você. E você vai cair nisso. E provavelmente será capturado. Será levado para dentro deste cativeiro. E quando cedemos à tentação, estamos simplesmente consumando aquilo que já se encontrava no nosso coração. O pecado sexual, né, que a gente está aqui falando, ele não acontece assim de um segundo para o outro. Como foi falado aí, né? Será que Davi já conhecia Batseba antes? Será que ele já tinha pensado alguma coisa e aquele dia foi a grande oportunidade? Talvez, né? Por quê? Porque o pecado, ele não se dá imediatamente. O pecado, ele vem ganhando um espaço na mente. A nossa mente é o lugar do nosso grande campo de batalha, né? Na nossa mente. Então o pecado vem ganhando lugar, ele vem ganhando espaço cada vez mais. Se você não resiste àquilo, ele vai dominando cada vez mais os seus pensamentos, a sua mente. E uma hora você vai ceder. Quando nós abrigamos a morte dentro de nós, uma hora ela nos mata. Sim, o vício sexual é comparado ao da droga. O efeito no cérebro é o mesmo. É um efeito alucinógeno. É algo assim entorpecente. A pessoa perde o controle. Ela é totalmente levada pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, por aquilo que ela já vinha desejando, já vinha querendo, mas por qualquer motivo ela não ia até os finalmente, vamos dizer assim, né? Mas se você continuar alimentando, você vai acabar indo sim. E se você abriga o pecado no seu interior, uma hora ele vai se externar. Aquilo que você busca na sua mente, nas intenções do seu coração, é o que você vai atrair para a sua vida. Se você tem pensamentos impuros, se você assiste coisas que não deveria assistir, o que é que está dentro do seu coração? A qualquer momento você vai cair naquilo, você vai atrair aquilo para a sua vida.
E da mesma forma nas questões sexuais, óbvio. Então, entre ver e ficar olhando, existe algo que Deus promete para nós que Ele faz e que é o momento do livramento. Uma palavrinha chamada escape. O efeito do vício sexual é maior que o das drogas, no sentido da dependência. Gente, é que tem coisas que não dá para eu falar aqui, mas Então, cuidado, não entre nessa, não vai dar só uma espiadinha, não vai só brincar para ver como é que é, você pode se perder nisso. Mas Deus nos prometeu um livramento, um escape. Entre ver e ficar olhando, entre ser tentado e cair na tentação, existe uma palavra chamada escape. E você tem que aproveitar esse escape imediatamente, senão você fica capturado. Olha só, 1 Coríntios 10, 13, hoje a gente está citando bastante a Bíblia aqui, né? Graças a Deus que nós temos toda a instrução da parte do Senhor. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Olha só, de novo, a Bíblia dizendo que Deus não tenta ninguém. Deus não está interessado nisso. Mas Ele está dizendo, toda tentação que você tem é sua mesmo. Vem de dentro de você mesmo. Toda tentação é humana. Então não vem tentação sobre vocês que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que possais suportar. Olha que incrível. Que Deus zeloso, que Pai de amor cuidadoso. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá o escape, de sorte que a possais suportar. Então a Bíblia está dizendo que toda tentação que nós sofremos está relacionada àquilo que já está no nosso coração. Isso, olha, se você entender isso, valeu a live de hoje. Toda tentação que nós sofremos está relacionada àquilo que já estava guardado dentro de nós. Por que eu resisto às tentações? Porque eu não fico com aquilo guardado dentro de mim. Quando eu vejo, é fácil desviar. Agora, se eu já tenho aquilo guardado dentro de mim, quando eu vejo, há uma ligação daquilo. Há uma identificação daquilo com o que já está dentro de mim. E aí é mais difícil eu virar para o outro lado. Certo, gente? Tá dando para entender? Então nós precisamos já de antemão manter o nosso interior forte. Manter o nosso interior livre, preparado, santificado para não cair nas tentações sexuais. Por quê? Elas vão me atrair se tiver a outra parte do imã dentro de mim. Se eu colocar um imã aqui sozinho, ele não vai acontecer nada. Mas se eu colocar a outra parte aqui, exatamente, é o imã. Então, não deixe que isso se aflore em você. Mas, Elaine, eu tenho esse problema. Busque ajuda. Estamos aqui para te ajudar. Manda um direct, fala, eu tenho esse problema, o que eu faço? Então, o Senhor te provê o escape. Deus é fiel. Deus é fiel sobre a palavra dele para a cumprir. E ele está dizendo, quando você for tentado, embora toda tentação seja humana, embora eu saiba que você está sendo tentado por aquilo que você mesmo já deseja, mesmo assim, eu vou te dar um escape. E eu não vou permitir que essa tentação seja mais forte do que aquilo que você pode suportar. Aí acabaram-se as desculpas, né? Foi mais forte do que eu. A Bíblia está dizendo que não. Quando você vê esse versículo, você nunca mais vai poder dizer, eu caí porque foi mais forte do que eu. A Bíblia está dizendo que Deus não permite que uma tentação seja mais forte do que o que você pode suportar.
Então, quando o escape não é aproveitado, aí você é capturado. E é como eu digo, gente, é muito mais fácil não entrar no cativeiro do que sair dele. Não espere acontecer isso, não espere entrar no cativeiro. É muito mais fácil você evitar ser capturado. Porque depois, para sair dele, você vai precisar de outras pessoas para te ajudar. Você vai precisar ter muita garra para conseguir sair. Você vai precisar encarar mesmo uma grande decisão para conseguir sair. Não é fácil. É possível, mas nem sempre é fácil. Então, em meio ao perigo, ou você escapa, ou você é capturado. Ou você escapa, ou você é capturado. Então, eu queria deixar esse alerta para vocês, de que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Se você prestar atenção, você vai ver que sempre há um escape. Há um momento, por mais alucinado que você esteja, há um segundo de lucidez. Por mais envolvido que você esteja, há um segundo de lucidez. E vem na sua mente: se eu não parar agora, se eu não sair agora, se eu não escapar agora, eu não vou conseguir mais. E se você não faz isso naquele segundo, você se arrepende depois. É assim que funciona. Ok, gente? Então lembrem-se desses pontos. Não existe tentação que venha sobre você que não seja algo que você mesmo está atraindo. Está dentro de você aquilo que te tenta. Eu sou muito tentado. Por quê? Porque aquilo já está dentro de você. Então você precisa purificar-se, você precisa buscar uma santificação, você precisa buscar uma cura interior para que você seja capacitado e essas tentações não te aflijam mais. Você precisa mudar o seu estilo de vida para que essas coisas não te aflijam mais. Ok? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Como eu disse, não vou me aprofundar tanto hoje. Eu acredito que esses pontos sejam já suficientes, essenciais para você não entrar nos cativeiros. Depois a gente vai falar sobre quem já entrou, né? Como sair dos cativeiros, mas hoje dos cativeiros sexuais, mas hoje o nosso objetivo aqui é que você aprenda a não entrar em cativeiros sexuais. Então, o primeiro ponto que a gente viu é: as leis também servem para as autoridades. O segundo ponto é: ver não tem como, né? A gente vê muita coisa, mas o segredo é não permanecer olhando. Cuidado, olhinho com o que vê. Se você viu, vire-se, corra, fuja. Não fique esperando a tentação aumentar para você resistir. Se você não consegue resistir na primeira vista, você vai conseguir resistir depois? É incoerente isso. Então fuja, aproveite o escape. O nosso grande terceiro ponto é: Deus não tenta a ninguém. A tentação já estava dentro de você. O assunto da tentação já vinha sendo guardado dentro de você. E aquela tentação está sendo só um gatilho para você cair. E por fim, Deus
prover o escape, mas ele é rápido. Escape é uma coisa rápida. É uma coisa rápida. O próprio nome já diz, você tem que escapar. Você tem que ser rápido. Então seja rápido. Não fica brincando com aquilo que você é vulnerável. Não fica testando se você já está forte em relação àquilo. Se você ainda se considera vulnerável, corra, aproveite os escapes, que Deus é fiel para te dar. Amém, queridos? Tudo bem? Eu quero que vocês guardem isso e que vocês se lembrem que é muito mais fácil escapar de ser aprisionado do que conseguir se livrar depois de ter sido aprisionado, tá bom? É muito mais fácil evitar o cativeiro do que sair do cativeiro, tá bom? Lá no link da bio tem todas as informações do nosso desafio de 21 dias, onde nós vamos tratar rejeição, cativeiros familiares e, enfim, tantas outras coisas que eu nem lembro de cabeça, inseguranças, autoestima, perdoar o imperdoável, né? Então, entra lá que vocês vão ver todas as informações e vale muito a pena. Eu tô abrindo agora para mais de 21 pessoas, porém, apenas as primeiras 21 pessoas é que terão o direito ao atendimento individual, tá bom? Não dá pra gente atender mais do que isso para agendar tudo isso, não vai ser uma agenda até não sei quando, né? Tá bom, gente? Então, prioritariamente terá, né, o privilégio, esse bônus super maravilhoso do atendimento individual e particular, confidencial, evidentemente, somente para as 21 primeiras pessoas que fizerem a inscrição. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Alguém quer falar algo? Alguém tem alguma pergunta? A gente tem um minutinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ainda dá tempo. Alguém? Não? Demora um pouquinho, né? Então tá bom, gente. Então, na próxima live, a gente aprofunda um pouquinho mais nesse assunto, ok? E eu vou ver, se vocês quiserem, a gente faz aquela aula ao vivo, aberto para o público, tá bom? Uma aula do curso ao vivo, aberto para todo mundo sobre cativeiros sexuais, tá bom? Um beijo grande para vocês e até quinta-feira que vem. Pois é, um beijo, gente, tchau. Deus abençoe vocês, se cuidem, hein?